Você sabia que a tartaruga vive em média 80 anos e o hamster pode trazer doenças para o ser humano? Acompanhe a partir de agora o Só Pra Saber. Fazem diferença para cuidados que devo ter com papagaios realmente o mais adequada para os hamsters. Hoje o programa recebe o professor do curso de veterinária da UniABC, Alir Debiage, que vai dar dicas e esclarecer dúvidas sobre os bichos de estimação. Está no ar o Só Pra Saber. Gaiolas maiores e bebedouros modernos fazem diferença para o passarinho? Sim, gaiolas maiores, pensando no bem-estar do animal e com um ambiente enriquecido. O que é um ambiente enriquecido? É aquele ambiente que você faz atividade para o pássaro dentro da gaiola, ou seja, que ele ocupa um pouco o espaço dele, tirar aquele padrão, né? Daquele canarinho amarelinho numa gaiola que ele pula de um puleiro para o outro, sem ter às vezes um certo problema para adquirir comida, ou seja, hoje em dia tem recursos não só em relação a comedouros, bebedouros, como os tipos de gaiolas e enfeites de gaiola para o animal, não enfeites para nós, assim, mas brinquedos que enriquecem, principalmente os psitacídeos, que são animais extremamente inteligentes, que ficam muito tempo, às vezes, parado no lugar só, para ter algum problema de saúde em relação à artrose, de relação muscular e outros mal-estares de um animal que fica quieto o tempo inteiro no lugar só. Quais os cuidados que devo ter com uma tartaruga? Primeiramente, saber que tipo de tartaruga que você está pegando, né? E saber, mais importante de tudo, que ela é uma graça pequenininha, mas ela vai crescer. Ela não tem a ver o recipiente que ela está. Por exemplo, você pode colocar no microaquário, ela vai crescer independente do aquário. Eu acho que o principal cuidado que você tem, que você vai adquirir um animal que vai viver pelo menos aí mais que 60 anos. Então você tem que ter consciência disso. Eu acho que a maioria do desgaste que tem numa relação entre proprietário e tartaruga é achar que ela nunca vai crescer e que ela vai morrer logo. Né? Que daí vai ficar o quê? Você cresce numa outra fase da tua vida com aquele animal dentro da tua casa. Daí que eu acho que cria-se uma falta de respeito com o animal que você adquiriu. Ciente de que você está com o animal certo, na época certa da tua vida, os outros cuidados que vão ter é o quê? Em relação à alimentação e ao espaço que ele vai ficar. Por exemplo, tartarugas de água, né, não ficam na água o tempo inteiro. A maioria das pessoas acha que colocar ele num balde com água é suficiente. Não. Ele tem que ter um terrário para que ele possa sair e que esse terrário tenha até uma fonte de calor, porque ele é psilotérmico, ou seja, ele vai variar a temperatura conforme a do ambiente e em época muito fria ela vai ficar mais quieta. Então ela precisa de um aquecimento às vezes externo. Outra coisa, hoje em dia é muito fácil adquirir esse tipo de animal em relação ao manejo dentro de casa. Muito mais prático o quê? Dar para eles o quê? Ração para tartaruga. Tem várias opções no mercado, daí assim é bom sempre consultar o veterinário da área, um biólogo, para que se adquira a melhor ração no contexto para o seu animal. Outra coisa é o seguinte, evitar de dar alface, porque às vezes a alface pode causar diarreia nesse tipo de animal. E uma coisa que é muito importante, ou seja, tartarugas de água não vivem só na água, precisa ter um lugar que elas saiam da água para poder, porque elas vão respirar oxigênio, então elas precisam sair disso. E tartarugas de terra não colocar também dentro da água, que elas são pesadas, elas não têm o quê? Nenhuma habilidade para nadar, então elas podem até afundar e morrer afogadas. Papagaios realmente falam? Sim. A ave, o psitacídeo, né? Geralmente ele tem a capacidade de imitar alguns sons. E alguns reproduzem até frases como seriam a nossa frase. Só que não é toda espécie de papagaio que fala. Né? Então uma coisa que é importante saber é o seguinte, eu vou adquirir um animal que é verde, é papagaio e vai falar. Não. Às vezes tem espécies de papagaios que se reproduzem assovios, reproduzem um berro, mas não reproduzem frases e outras que falam realmente tudo. Então o papagaio é um animal que fala sim, ele imita, ele é um imitador. Mas entre as espécies de papagaio, que são várias, por exemplo, você pegar um papagaio azul com um detalhe azul na cabeça, ele é de uma espécie diferente daquele que tem azul e o amarelo. Então assim por diante. Então eles são espécies diferentes. Algumas espécies reproduzem mais palavras e outras espécies reproduzem menos palavras. Mas de uma maneira geral, o papagaio imita sim o som dos seres humanos. Professor, eu gostaria de saber qual seria a alimentação mais adequada para os hamsters? Caímos aí no problema o quê?
O melhor, sem dúvida alguma, é pegar preparados já alimentações preparadas para hamster. Ou seja, essas alimentações preparadas que um nutricionista, uma pessoa especializada no tipo de espécie, já viu quais são as carências, o que ele precisa para comer. Então, ao adquirir esse tipo de animal, o importante também é evitar a alface, que eles também causam diarreia. Sempre tem uma tendência a dar algum tipo de verdura de cor escura, que é melhor para eles, e sem dúvida alguma, a melhor tipo de alimentação seria aquelas que vêm em ração, aquelas que diversificam o quê? A ração extrusada com um tipo de semente, como amendoim, girassol, que eles gostam bastante. Como eu faço para limpar a gaiola do meu hamster? Na verdade, assim, é interessante até para hamster que tem umas bolas, né? Que você pode colocar o hamster de uma maneira segura dentro de casa, que ele fica girando na bola enquanto você limpa a sua gaiola de hamster. Isso é muito interessante. Que sempre é ideal você tirar o hamster da gaiola para evitar qualquer lesão nele, porque às vezes você vai tirar a parte de baixo. Essa parte de baixo, que tem o granulado, esse granulado tem de vários tipos. É o mesmo granulado, praticamente, aqueles que é vendido para gato, né, na seção de gatos, porque eles têm um pouco o odor da urina e você precisa trocar pelo menos uma vez por semana esse engradado todo. Pode ser com serragem, só que a serragem ela não absorve muito cheiro, né? O ideal é assim, trocar pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana seria o ideal, né, dependendo de qual material que você utiliza e realmente assim, em seguida trocar a água diariamente, estou falando trocar a parte suja da gaiola uma vez por semana ou a cada 3 ou 4 dias. E a alimentação e a relação à água sempre, principalmente se você está dando alguma coisa caseira, que não é devidamente conservada, não é desidratada, é interessante você trocar diariamente para que não fermente e possa causar alguma doença para o seu animal. Hamster pode trazer doença para o ser humano? Na verdade, o hamster poderia trazer qualquer doença que um roedor também traz. Mas o importante é a origem desse animal. Geralmente esses animais vêm de criatórios que são de boa qualidade, eles não tiveram contato com a leptospirose, não tiveram contato com nenhuma doença, raiva, que a maioria das pessoas tem isso, ele vai transmitir raiva. Não transmite, tá? Ele é um potencial transmissor, mas não é porque tem um hamster na tua casa que ele tem essas 2 doenças. A maioria deles vem de lugares que eles nunca tiveram acesso a outros roedores assim, que têm de vida livre, né? Que é o rato, que vive no esgoto. Então, ele é um roedor, ele transmite, é um potencial zoonótico do mesmo de um roedor que vive na rua, mas totalmente diferente do jeito que ele é adquirido, né? Geralmente, esses criadores não têm acesso a esses agentes que podem transmitir doença para nós. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode escolher o tema do próximo só para saber. Pode ser sobre qualquer assunto. Mande sua sugestão para o nosso e-mail, tvuniabc@uniabc.br. A gente se vê no próximo programa. Um beijo e até lá!